Sim, isso aqui, Rafael Fernandes, é a parábola das minas. Eu vou trazer ela aqui, ó. Vou ler ela aqui. Bem interessante isso aí que você falou. Vou trazer agora, viu? E sendo também, né, esse que quando o cara alega que o mundo está cheio de desgraças porque não existe ninguém tem Deus no coração, essas pessoas não são apenas papagaios, né? Essas pessoas não sabem, não conhecem não o próprio livro, não conhecem nada da vida, tá? São pessoas aleatórias e verdadeiros imbecis, inúteis, que não sabem de nada, apenas vão conversa na conversa de pastores. Porque se eles soubessem de alguma coisa, fossem inteligentes, tivesse o mínimo de inteligência possível e soubesse é, extrair, tivesse algum raciocínio, quando eles lessem a história do livro Encantado deles, eles saberiam que essa máxima aí é totalmente de idiota, porque se o cara pregou, alega que o mundo está em desgraça porque não existe Deus no coração, porque foi que Josué, que tinha Deus no coração, matou tanta gente? Por que Moisés, que tinha Deus no coração, matou tanta gente? Davi, que era segundo o coração de Deus, matou tanta gente. Então, essas pessoas que alegam e falam isso aí são pessoas inúteis, que não só têm fé, crendices tolas, infantis, não sabem de nada na vida. São irracionais, animais estúpidos e irracionais, que vão apenas na conversa de pastores. Exato, exato. Olha, igual como o Rafael Fernandes falou, isso aqui é a parábola das minas, né? Olha só a parábola das minas bem direitinho. Isso aqui é como sendo Jesus dizendo. Ele diz assim, certo homem nobre, isso aqui está no livro de Lucas, capítulo 19. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. De quem Jesus está falando aqui? Dele mesmo. É óbvio, lógico. Vamos ler de novo? Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Algumas traduções dizem assim, e prometendo voltar depois. Aí ele diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel sobre 10 cidades, terá autoridade. Do que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando das falas dele, a pregação dele. Ele está pregando para os apóstolos, pregando para as pessoas, e que essas pessoas devem pregar isso para as outras pessoas, para espalhar, para fazer com que as suas palavras rendam, proliferem, se espalhem. Mas vários e vários evangélicos vêm com interpretações miraculosas disso aqui, com coisas do mundo das fadas, do mundo da fantasia. Aí ele disse, e veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste.
A cega, ele fala aqui, é a colheita, né? É a colheita. Colhei. Aí ele diz, e veio o outro que diz, né? Aqui está a tua mina, que eu guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e colhe o que não semeaste, o que não plantaste. Que fala, que tenta explicar, né, a índole de uma pessoa. Que pessoa é essa que tem uma índole dessa? Que toma o que não deu? Isso é um ladrão, não é? Isso é um ladrão. Vamos mais para frente. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não plantei. Troquei as palavras aqui, né, para facilitar o entendimento. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a a quem tem 10 minas. E disseram-lhes, Senhor, ele tem 10 minas. Aí ele diz, pois eu vos digo que a qualquer que te tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. O que é isso aqui? Uma ameaça. Ou você vai espalhar a palavra que ele está pregando, ou quando você morrer, que você se encontrar com ele lá no mundo das fadas, no mundo da fantasia, ele vai te castigar, porque você não espalhou a palavra dele, o evangelho dele. É o que está dizendo aqui. Isso é a melhor interpretação dessa parábola. Até o ponto. Mas vamos mais para frente, isso aqui não acaba aqui. Todo pastor, todo evangélico que lê isso aqui, só lê até aqui. Agora, essa parte aqui ele não lê. É a parte que está em amarelo aqui, ó, mas eu leio. Porque, para que medo de ler? Né? Se está aqui, a gente lê. Ele diz assim, ó, e quanto àqueles meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O que é isso aqui? Vamos interpretar isso completamente? Ele diz assim, ó, essas palavras, esses ensinamentos que estou dizendo aqui, e de espalhar as outras pessoas, e qualquer um que negue a aceitar, mate-o, assassine-o. Isso aqui parece não condizer com a outra palavra atribuída a Jesus, a outra frase que diz, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Não parece condizer, não é? Mas vamos entender também, para tudo existe explicação. E não é mentindo, não é passando pano. Mas quando ele diz, amai ao próximo como a ti mesmo, se você juntar uma coisa com a outra, é só para quem faz parte da religião. Ou seja, os cristãos amai uns aos outros. Não quem está fora. Quem está fora, ele manda matar. Isso é uma coisa boa? Isso aqui é um bom ensinamento para espalhar para as pessoas? Isso aqui vai tornar o mundo melhor? Lógico que não, não é? Isso aqui é um ensinamento de intolerância religiosa de alto grau. É um ensinamento de perversidade, de maldade, de crueldade. Isso aqui é para espalhar o cristianismo à força. O cristianismo sempre se espalhou na base da ameaça, na base da tortura, na base do sangue, na base da matança. E isso tem base bíblica. Agora, por que tem base bíblica? É certo? Não, é errado.
qualquer pessoa com pelo menos uns 4 neurônios funcionando vai entender que um negócio desse daqui não está certo, não está correto. Mas o que fazem? O que fazem é criar interpretações que nada tem a ver, é fugir do assunto. Quando alguém fala a respeito para um familiar, correm, tapam os ouvidos, chamam o ateu de chato, que quer empurrar descrença nos outros. Não, a gente está mostrando uma realidade da mitologia. A mitologia cristã é uma coisa doentia, não é algo bom. Mas saindo da mitologia e indo para a realidade, nenhum Deus entrou em contato com nenhum ser humano na Terra. Olha, Jesus, ele é um personagem europeu. Jesus tem uma aparência de um europeu. Jesus, ele foi criado pelos romanos, ele foi criado na Europa. Pelos romanos. Jesus não é judeu. As falas de Jesus é de um romano para um judeu. Não de judeu para judeu. E mesmo que fosse de judeu para judeu, seria de judeu para judeu, não é de judeu para brasileiro. E a mitologia, isso é crença, Jesus nenhum nunca existiu. Isso é uma conversa fiada. Nenhum semideus existiu. A história de Jesus, ela é muito similar à história do Zeus, com a Leda, né, que ela tem uma relação com Zeus e ela tem filhos de Zeus. E Zeus estava transformado num pato, né, num ganso, num cisne. É um cisne. Coisa muito similar, muito parecida. E mesmo saindo dessa mitologia, saindo dessas crenças, a ideia de um Deus, ela é infundada. É algo que não pode existir. Arne Saknussemm, muitíssimo obrigado aí impulsionando o canal com um superchat. Muito obrigado. Chovendo muito não, Daniel, só um pouco. Às vezes chove um dia, dois, aí passa 2, 3 dias sem chover. Jesus é o próprio Deus que é pai dele mesmo, né? Loucura, loucura, loucura. Aí sim, a ideia de Deus, ela não pode existir. Não pode ser algo real. Existe a ideia, né? Mas não é algo real, não é algo fundado. É algo infundado. Porque o que é o Deus que se discute nos dias de hoje?